41ª edição da Regata Internacional de Gondomar, aqui nas águas do Rio Douro, em Melres. É a regata mais antiga da Península Ibérica. E vamos para os melhores momentos da competição e, desde já, o remo adaptado. Estamos de volta a Gondomar, depois de termos realizado aqui o Campeonato Nacional de Fundo em março, na distância de 6 km e 4 km. Voltamos aqui para realizar esta emblemática regata de 2 km. No caso do remo adaptado, e que temos já nas imagens, a primeira final do dia, uma distância de 750 metros. Podemos ver nas imagens Beatriz Alves, a atleta da casa, ela que acaba por chegar na segunda posição à meta, mas é a vencedora da categoria de PR2, portanto atletas que remam com o tronco e os braços. A grande vencedora desta prova e a primeira a chegar também foi a Sandra Gonçalves do Viana Remadores de Lima, atleta da categoria PR1, ela que podemos ver tem ali o tronco preso a uma cadeira, portanto uma atleta sem mobilidade nos membros inferiores. Uma prova que contou com 3 participantes, uma do VRL, Sandra Gonçalves, e ainda Beatriz Alves e a Telvina do Infante, do Henrique. Foi menos desafiante do que uma que tive há 2 semanas, portanto foi muito boa, na verdade. Não tive muito vento durante a prova e isso ajudou imenso. E pronto, e acho que correu bem nesse sentido. Sandra, remo há pouco tempo, é isso? Sim, é verdade, há uns meses. E porquê? Porquê remo? Bem, não sei bem, pediram-me para experimentar, eu experimentei, gostei, apesar de ser desafiante. É uma coisa que me faz-me bem, psicologicamente, fisicamente, portanto, porque não? Continuei. É uma mais-valia para o corpo, para a mente? Sim, claro, obviamente, para ambos. E no programa tínhamos agora os veteranos, neste caso o double para veteranos femininos. Uma prova que contou com eliminatórias e teve aqui uma final de 6. As grandes vencedoras são as atletas do Viana Remadores de Lima. Mais uma prova que contou com a aplicação de handicaps, portanto a ordem de chegada à meta não representava automaticamente a classificação final. Ainda assim foi uma prova bastante disputada entre estas duas atletas, estas duas tripulações. Uma prova que teve uma diferença de menos de 3 segundos da primeira até à terceira classificada, sendo o VRL as grandes vencedoras. Foi uma prova muito interessante, tivemos ali sempre as nossas adversárias do Infante ao nosso lado e foi muito interessante. E as condições da água hoje? Um bocadinho de vento, de manhã estavam melhor nas eliminatórias, agora à tarde um bocadinho de vento, mas ainda assim correu bem. E já o 8 para veteranos masculinos. Agora passamos para o setor masculino, uma prova que contaria à partida com 8 participantes, mas que infelizmente, com as assistências que houve, contou apenas com 3. Os grandes vencedores são do Clube de Remo do Vigo, eles são frequentadores, participantes assíduos nesta regata internacional de Gondomar. Mesmo com os handicaps, eles são os grandes vencedores da regata, com 6 minutos e 46. O Fluvial Portuense, depois também de uma medalha no Campeonato Nacional de Fundo, consegue aqui mais uma medalha de prata, portanto, olhos dispostos naturalmente para o Campeonato Nacional de Velocidade que se realiza daqui a umas semanas, com o Galitos a fechar este pódio. Foi uma boa prova, adotamos um bom ritmo de regata, saímos logo na frente e no fundo foi um pouco controlar a regata desde o princípio até o fim, correu bem. E vamos já para os absolutos, aqui está o quadril feminino. Uma prova muito interessante, claro que as expectativas eram elevadas, tendo em conta as atletas que nós tínhamos a alinhar. Foi uma prova que contou com eliminatórias, bastante bem participada, e as grandes vencedoras, também talvez as favoritas à partida, o Clube Naval Infante do Henrique, com Carolina Bacalhau, Rita Faria, Beatriz Varela e Joana Branco, conseguem vencer esta prova com uma vantagem bastante curta. A primeira classificada fez 7 minutos e 32, em segundo lugar o Fluvial com 7 minutos e 35 e em terceiro lugar, sempre muito próxima do segundo, um misto da Naval e do VRL com apenas 1 segundo de diferença para a medalha de prata. Portanto, prevê-se aqui uma luta bastante interessante no Campeonato Nacional de Verão, mas o Infante vai com alguma vantagem. Foi uma prova renhida, mas largámos bem e viemos logo para a frente. Acho que foi uma boa prova. Discussão aqui apertada com o Fluvial? Sim, mas estivemos bem e a equipa, quando foi para apertar, apertou e seguimos com a vitória. E as condições da água hoje? No início estava um bocadinho de vento, mas depois aqui até melhorou e acho que fizemos uma boa regata.
E atento às provas, o olímpico Henrique Baixinho em Atlanta 96 e já o 400. Sim, passamos do 4 feminino para o 400 masculino, uma prova que contou somente com 3 participantes. Eu penso que à partida os grandes favoritos eram o Clube Fluvial Portuense, eles confirmaram esse favoritismo. Eles conseguiram largar bastante rápido, aos 1000 metros tinham uma vantagem bastante considerável para o caminhense, talvez porque vão fazer também o 8, acabaram por baixar um bocadinho a intensidade e isso se calhar traduziu-se aqui numa aproximação do caminhense que chegou a apenas 2 segundos da tripulação do Porto, e, portanto, mas ainda assim Fluvial em primeiro lugar, Caminhense em segundo e o Galitos na medalha de bronze. Foi uma prova muito difícil nos primeiros 500 metros, tivemos um vento lá em baixo, mas depois quando entramos em ritmo, especialmente aqui na reta, o ritmo esteve bom e conseguimos controlar a prova do início ao fim. E já o Double School masculino? Double School masculino, uma prova bastante bem participada, muitos participantes nesta competição. O destaque vai naturalmente para a equipa de Minho, com Jesus Alvarez, atleta olímpico espanhol, continua a dar cartas mesmo apesar da sua idade, 45 anos, ele que já venceu esta regata por diversas vezes, com um jovem português, mas a remar pelo Minho, Gonçalo Mendes, conseguem ser os grandes vencedores. A equipa de Setubalense, com os irmãos Simões sempre a tentar aproximar-se, mas a experiência da equipa do Minho a não deixar a vitória escapar, com o pódio a ser fechado pelo Cerveira, atletas ainda júniores e vencedores da categoria júnior. Foi uma prova bastante dura, porque había unas condicións bastante complicadas, cos barcos estes de paseo grandes, e o equipo do Setubalense fixo que a regata fose bastante dura. Entón ficamos contentos porque é unha regata con un bo nivel. E no programa de provas, novamente o remo adaptado. Remo adaptado, desta vez setor masculino e a categoria PR1, portanto atletas que mexem apenas os ombros e os braços. O vencedor é do Mar Noia, Jesus Cordeiro, ele que foi também medalhado na prova da queima das fitas, há uma semana atrás. Uma prova que contou com 6 participantes, 5 deles do Clube Naval Infante do Henrique, portanto, continua a demonstrar a aposta que este clube faz na categoria de remo adaptado. Pedro Marques leva a medalha de prata e o pódio fica fechado com Ricardo Pinto. A prova foi dura, bastante dura. Pedro Marques puxo-me moito difícil porque me aguantou aí os 500 metros que non daba escapado. Foi dura, moi competida. Logo, a partir dos 500 metros, o Pedro Marques afloxou o cansancio e eu xa me fui marchando, pero ben, o sea, foi moi disputada e moi competida. E continuamos na zona VIP da competição. Escutamos agora José Moreira, em representação da Câmara Municipal de Gondomar, autarquia anfitriã desta regata internacional. 2019, 2020, 2021, anos difíceis, muito difíceis. A pandemia pôs toda a gente em casa e nós estamos cansados de não poder estar ao lado das pessoas que gostamos e cansados de não poder fazer aquilo que também gostávamos muito, que é praticar desporto. Nós em Gondomar somos um município amigo do desporto e quero aqui hoje, nesta hora, congratular-me com a resiliência e também sapiência do Clube Infante Dom Henrique, que nos presenteia hoje com uma prova, com a 41ª salva de prova, regata internacional, portanto, estamos todos de parabéns. E voltamos à água, agora para o quadri juvenil feminino. Mais uma equipa espanhola em destaque, desta vez o Clube de Remo de Vigo. Elas ganham esta prova com cerca de 10 segundos de vantagem, portanto, uma vantagem bastante considerável. Estas atletas que estão habituadas a competir em 1500 metros, é a distância oficial para este escalão, e portanto estes 500 metros adicionais a tornarem a prova mais difícil, naturalmente, pelas exigências físicas, mas do modo geral estas atletas juvenis conseguiram proporcionar uma boa regata, com a equipa de Viana de Remadores de Lima a conseguir a medalha de prata e um misto do Fluvial e do Sport a conseguir levar aqui a medalha de bronze. Pois foi moi ben, a verdade, gustounos moito, nos pasamos ben, é unha prova diferente, estuvo moi ben. É a nosa primeira vez remando aquí, está moi ben. Ainda um aspecto do pódio e já o 8, ainda juvenis, agora o setor masculino. Como podemos ver nas imagens, foi uma prova muito disputada pelas equipas do Norte, o Caminhense e o VRL já vêm ao longo da época tendo estes momentos de confronto.
Caminhense continua a conseguir superiorizar-se. Nesta prova aqui em Melres, superiorizou-se apenas por 1 segundo, portanto isto deixa de ver aqui um campeonato nacional de velocidade daqui a um mês muito interessante. Vamos lá ver se o VRL consegue nestas semanas que faltam recuperar esta distância que ainda tem. Ainda assim, o Caminhense a demonstrar qualidades de equipa muito interessantes, já em Coimbra, prova que venceram há uma semana, a demonstrarem-se uma equipa bastante coesa. Vamos ver o que é que esses atletas conseguem fazer daqui a umas semanas. Foi uma prova bastante difícil, as condições meteorológicas estavam muito más, dificultou muito a nossa regata, estavam muitas ondas, muito vento e isso dificultou muito e foi bastante difícil a regata. Fizemos 30 segundos de diferença de manhã para a tarde, fizemos pior 30 segundos e o vento não ajudou nada. E a prova aqui muito apertada com o Viana. Sim, a prova muito apertada, também nós durante o dia não descansámos, andamos sempre em cima das pernas, também dificultou um pouco, mas com treino nós conseguimos ganhar. Ainda um aspecto do pódio numa altura em que vamos já para a grande final de 200, com a presença do nosso comentador Manuel Pita com Ricardo Russo, representando a Associação Naval de Lisboa e aqui a formação da Académica. Sim, eu penso que a Académica fez uma boa prova. A Associação Naval de Lisboa tentou desde cedo tomar a dianteira da prova, eles que até aos 1500 metros conseguiram manter-se ligeiramente à frente, mas aqui a dupla da Académica com uma excelente ponta final, os últimos 500 metros muito fortes, conseguem superiorizar-se e demonstrar que têm feito também eles uma boa época. O Clube de Remo Minho a fechar este pódio, uma prova que teve também uma boa participação, com 6 equipas júniores em prova e o destaque vai também para a dupla do Galitos, vencedores da categoria júnior. Foi uma regata dura, o rio também não estava o mais fácil, mas sabíamos que tínhamos uma competição dura com a ANL, mas fizemos o nosso ritmo. Tivemos ali durante cerca de 1500, 1200 metros, tivemos alguma competição dura, mas depois chegámos para a frente e fugimos um bocadinho para a frente e deu a vitória. Pronto. Tiago, conta-nos como é que foi esta discussão com a ANL. Uma regata complicada, não temos muito conjunto, foi a primeira experiência juntos, mas acho que funcionou bem e agora é esperar pelo Nacional a próxima regata. E continuamos com o setor masculino, aqui está a grande final de Quadriscool. Mais uma equipa do Fluvial a dominar os barcos de 4, desta vez outros 4 colegas do 400 eram os grandes favoritos, fizeram uma eliminatória bastante forte, demonstrando que eram os favoritos e conseguem aqui uma vitória. Podemos ver num ritmo bastante tranquilo, já a pensar naturalmente no Shell 8, que seria pouco tempo depois. Em segundo lugar a equipa do Remo do Tui e em terceiro lugar o Remo do Vigo, portanto uma prova também recheada de equipas espanholas e que viu também assim a equipa do Infante do Henrique a conseguir o primeiro lugar na categoria de júniores e o quinto lugar na final A. Foi um balanço muito positivo, fizemos uma prova bastante controlada dentro das nossas expectativas para aquilo que temos trabalhado. Foi um passo importante rumo ao nosso grande objetivo, que é daqui a um mês e meio no Campeonato Nacional. Portanto, estamos satisfeitos e vamos continuar a trabalhar ainda mais para melhorar mais ainda. Uma equipa do Fluvial quase integralmente nova para o Nacional de Velocidade, é isso? Exatamente, sim. Temos a nossa base é bastante grande, temos uma boa equipa competitiva internamente, portanto temos já o caminho já traçado para tirar um bom resultado. E esse bom resultado é renovar o título? Claro que sim. Menos que isso, a gente não trabalhar para menos que isso. João, é ótimo estar de volta a uma época plena, é isso? Sim, principalmente para mim tem um sabor especial, porque eu estive afastado da modalidade há algum tempo e portanto é sempre bom estar de volta e voltar aos bons resultados e com antigos colegas, passar estes anos todos e portanto estou muito satisfeito. E voltamos ao setor feminino para ver aqui o barco Double School. Aqui a cerca de 1000 metros de prova, víamos que estavam todas as tripulações, ou pelo menos as 3 primeiras, bastante próximas. Já nas imagens, e com uma distância bastante grande, a equipa vencedora, o Clube Naval Infante do Henrique, estas 2 atletas que estão inclusivamente nos trabalhos da equipa nacional, portanto têm no seu horizonte participações internacionais e seguramente que esta prova aqui em Melres contou também para a sua preparação. O segundo lugar foi para a dupla Madalena Peça e Patrícia Batista do Clube Naval,
E a fechar o pódio, mais uma equipa do Porto, Mariana Rodrigues e António Fernandes, do Clube Fluvial Portuense, com uma prova que contou, mais uma vez, com uma boa participação, cerca de 16 equipas em prova. Acho que foi uma boa prova, apesar das condições climatéricas e das 3 provas que já tínhamos em cima. Nós gostámos muito, foi das melhores provas que já fizemos juntas e espero que continue assim. Uma vantagem confortável. Sim, apesar de que nós não vínhamos muito a pensar nas nossas adversárias, mas sim naquilo que íamos a fazer dentro do barco, porque era importante mostrarmos aquilo que realmente valemos e, portanto, nós queríamos dar o máximo. E do Double School vamos já para o 200. Sim, passamos do barco de 2 com 4 remos para o barco de 2 com 2 remos apenas. As grandes vencedoras, o Viana Remadores de Lima com Bruna Parente e Maria Pimenta, elas que também já vêm remando neste barco em algumas provas, portanto, para ver se que elas estejam também com os olhos postos no Campeonato Nacional de Velocidade em julho. O segundo lugar foi para a equipa do Sport Clube do Porto, Mafalda Martins e Maria Leão, um clube que também tem apostado já nesta embarcação e com bastante presença no remo feminino. E em terceiro lugar, mais uma equipa do Viana Remadores de Lima, mas desta vez no escalão júnior, que acabam por levar a medalha de bronze e a medalha de ouro no escalão júnior. Então, a prova, o início foi um bocado atribulado, tinha passado um barco, as ondas estavam assim a mexer um bocado com o barco e não era só nós, eram todas, não é? Mas depois começámos a encaixar melhor, ganhámos distância, depois foi vir a controlar até ao final e até a distância foi aumentando, começámos a remar mais bonito, digamos assim, e o barco começou a sair mais e ganhámos por bem até. E no programa voltamos ao remo adaptado. Mais uma prova de remo adaptado com 2 categorias em prova. Tínhamos e temos nas imagens o grande vencedor, André Teixeira, do Clube Naval Infante do Henrique, ele que já vem participando também em várias provas de remo adaptado, campeão nacional em título. Em segundo lugar, Nuno Picado, ele que também pertence à mesma categoria do André, LTA, ou a nova designação PR3, portanto atletas que têm movimento total do corpo. E no terceiro lugar e primeiro lugar da categoria PR3I temos o Pedro Coelho, também do Infante do Henrique, uma prova que teve 4 participantes, com um atleta do Galitos também a fechar esta competição. E já o skiff absoluto. Mais uma equipa do Infante em primeiro lugar. Esta era também uma das grandes apostas do clube para a medalha de ouro. O atleta João Cunha Santos, que vem fazendo uma boa época desportiva também, não só ao nível do clube, mas também com presença já na seleção. Portanto, quem sabe se não irá representar o país nas provas de verão que temos no calendário, provas internacionais. Foi uma prova bem disputada com o atleta do ginásio, outro atleta júnior que veio recentemente do Campeonato da Europa de Júniores, desta vez a competir no skiff, campeão nacional de fundo em título também. O Diogo Gonçalves está a fazer uma excelente época e esta prova, mais uma vez, demonstra esse bom trabalho. O pódio fica fechado com Alexandre Lumier, que com uma excelente ponta final consegue passar à frente do atleta do Minho e assim garantir mais uma medalha para a equipa de Lisboa. Foi uma prova boa. Os primeiros 1000 metros foram mais duritos, estava um pouco de vento lateral, mas apesar de tudo, acho que consegui ter um bom rendimento. Alguma discussão aqui, especialmente com o Diogo Gonçalves de ginásio? Sim, o Diogo é um atleta que está agora em ascensão, um atleta júnior também forte, mas consegui-me superiorizar. Como estavam as condições hoje? De manhã estavam excelentes, depois com o passar das horas foi levantando um pouco de vento, mas nada que não fosse possível ultrapassar. E também o ski feminino. O destaque nesta prova vai para o facto de termos 4 atletas júniores nos 4 primeiros lugares, portanto, elas que tiveram que passar por uma eliminatória na parte da manhã, portanto, já só por si já era muito interessante o facto de estarem presentes nesta final, que contava também com atletas séniores, e a vitória vai mesmo para Nieves Martínez, uma atleta júnior espanhola do Clube de Remo de Tui, com 2 atletas portuguesas a fecharem o pódio, Tânia Mendes do Cerveira e Matilde Pereira do Ginásio Clube Figueirense, conseguem assim fechar esta competição, que foi, tirando o primeiro lugar, bastante renhida, até cerca de 200 metros do fim. A Tânia Mendes consegue nos 1800 metros ganhar alguma vantagem e perante a sua adversária Matilde Pereira acaba por conseguir garantir a medalha de prata. A atleta do Fluvial tentou também até quase ao fim roubar a medalha à equipa do ginásio, mas teve que ficar com
com o quarto lugar. Fue más dura que la de la mañana porque había viento en contra y yo como era la más pequeña, pues cuando había ráfagas yo lo notaba, pero fue bastante bien, fui cómoda y acabé bien. E a fechar a grande final de Shell de 8 remadores com timoneiro. Destaque para a equipa do Viana Remadores Lima e do Clube Fluvial Portuense. Já se esperava uma competição muito acesa entre estas duas equipas. Se por um lado tínhamos o Fluvial Portuense com uma vitória no quadri e no 400, por outro tínhamos o Viana Remadores Lima, eles que não fizeram nenhuma prova no dia 2, portanto havia alguma expectativa quanto à capacidade que a equipa do Fluvial tinha para ser competitiva perante esta equipa de Viana, mas parece que o facto de terem desdobrado não criou nenhuma dificuldade e eles conseguem, após uns 1500 metros bastante equilibrados, fazer um último quarto de prova, portanto os últimos 500 metros muito fortes e a mostrar que, mesmo apesar dos desdobramentos, vão ser uma equipa a ter em conta para o Campeonato Nacional e acabam por ganhar, inclusivamente com uma vantagem bastante considerável, digamos assim, uma resposta a algumas dúvidas que pudessem haver e, portanto, o Campeonato Nacional será muito interessante para estas duas equipas. O pódio fica fechado com uma equipa mista da Associação Naval de Lisboa e do Clube Naval Infante Henrique, que tiveram também eles uma competição muito interessante por parte do Minho, mas também com uma ponta final conseguem garantir a medalha de bronze. Foi uma prova bastante disputada desde o momento da largada. Tivemos uma primeira falsa largada no início, serviu para meter logo as cabeças no sítio, depois foi sair sempre na nossa regata, sempre cabeça na nossa prova, é sempre importantíssimo manter cabeça fria, responder, fazer a nossa prova e ir buscar todos os segundos, todos os metros até ao fim. E muita discussão aqui, especialmente com o Viana. Exatamente, viemos sempre ao lado deles na primeira metade da prova, houve ali um encontro mais imediato, ali foi uma questão de estar lá, estar no momento, responder e ir para a frente. É esta a equipa para o Nacional de Velocidade? É, exatamente, se nada acontecer, somos estes e é levar e transportar isto, melhorar. E daqui a mês e 2 semanas temos nova prova sempre para ir buscar a Taça Lisboa. Justamente no ano passado, vitória para o Fluvial que há 2 anos não pôde participar, a ideia é buscar novamente a Taça Lisboa. Sim, sem dúvida, é aquela coisa, é o objetivo e é uma vitória não só para a embarcação, é para os clubes sempre. O Fluvial tem sempre essa coisa, é uma vitória do clube como um todo. E é esse o objetivo, é para isso que estamos a trabalhar e sempre cabeça no objetivo. E já um balanço final com Paulo Almeida, o presidente do Clube Naval Infante Dom Henrique, o clube organizador da Regata Internacional de Gondomar. Foi uma edição muito bem conseguida. Nós fizemos aqui uma série de alterações no layout da prova que eu acho que resultaram em pleno. Alargamos a área de intervenção. O objetivo é termos sempre uma regata cada vez melhor, com mais participação, que as pessoas gostem de vir aqui. O local é espetacular. Temos a agradecer imenso os apoios que recebemos do Modelo Continente e da Câmara Municipal de Gondomar e também daqui da União de Freguesias, que são sempre inexcedíveis no apoio. E um abraço muito especial a todos que nos ajudam. A nossa equipa de voluntários é extraordinária. Desde o pessoal que anda nas lanchas, os que andam a montar as regeiras na água, ao pessoal que ajuda no bar, a eles a nossa gratidão, estamos muito contentes e temos sempre coisas para melhorar, nós fazemos sempre essa autocrítica e assim vamos continuar e esperemos que por muito tempo. E assim foi a reportagem na edição 41 da Regata Internacional de Gondomar.